Olá, eu sou André Luiz Gomes Farias. E eu, Cauã Damasio Mota. Nós cursamos o primeiro período do curso técnico em Eletromecânica do Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Araranguá, e este é o nosso trabalho da disciplina de artes. Queremos esclarecer a vocês sobre o que foi o neoclássico dentro da história da arte, período tão importante de ser estudado justamente por trazer inovações que tiveram enorme influência no iluminismo, que diretamente impulsionou a Revolução Francesa. Pretendemos falar sobre suas características, principais acontecimentos e tudo aquilo que está por trás das formas e dos valores desse período, que foi caracterizado especialmente pelo interesse nos ideais clássicos. Por exemplo, você sabia que o neoclassicismo recebeu esse nome pois significa a busca por um novo classicismo, se inspirando profundamente em elementos da antiguidade clássica, isso é, no mundo greco-romano? Você também sabia que mesmo após mais de 2 séculos de seu desaparecimento, ainda podemos encontrar características neoclássicas na arquitetura atual, especialmente nas mansões de famosos como Gustavo Lima, Rodrigo Faro e da cantora sertaneja Simone? Pois é, para saber como períodos tão diferentes podem estar relacionados, como de toda a relevância desse movimento artístico para a história, convidamos vocês a assistirem nossa videoaula. Esperamos que vocês gostem e saiam mais informados sobre esse período, marcado pela ascensão da razão e pela busca de uma maior simplicidade das formas da arte. Sejam bem-vindos! O neoclassicismo surgiu no século XVIII, tendo bastante influência nas artes e na cultura, especialmente até o século XIX. Surgiu na França em um contexto histórico importante, o da Revolução Francesa, que marcou o fim do governo absolutista e do alto privilégio da nobreza. Assim, a partir dela, vemos surgir o Império de Napoleão, que por meio da Carta Magna se rebelou contra um governo onde a monarquia concentrava todo o poder do país e o usava de acordo com seus interesses. Leis, impostos e tributos eram formulados sem o envolvimento da sociedade ou de qualquer outro órgão até aquele período. Deste modo, a arte neoclássica surge como uma expressão dos valores de uma nova burguesia que, após várias crises e lutas, reivindicou o poder em um momento marcado pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade Do iluminismo. que essencialmente defendia o predomínio da razão e uma maior separação entre igreja e Estado. Acima de tudo, o neoclassicismo retomou as ideias e formas da arte greco-romana, fazendo com que a obra artística só fosse considerada perfeita e ideal quando imitasse aquilo que os artistas clássicos gregos e renascentistas já haviam feito antes. Nessas criações, buscava-se maior simplicidade nas formas, com o predomínio de linhas retas, equilíbrio de cores e simetria dos traços, além de um forte interesse pela representação da realidade. Ao darmos destaque para a arquitetura, por exemplo, assistimos ao predomínio de arcos, colunas, cúpulas e fachadas retas. Um trabalho que também cobrava um grande aprendizado sobre as técnicas e convenções da arte clássica, o que permitiu ainda mais com que o convencionalismo e o tecnicismo fossem extremamente estudados pela Academia de Belas Artes. Um dos primeiros arquitetos neoclássicos foi o francês Jacques-Germain Soufflot, que projetou a igreja Santa Genoveva, em Paris. Considerado o primeiro grande monumento da capital francesa, o edifício tem 110 metros de comprimento e 84 metros de largura, sendo construído em forma de cruz grega. A partir da Revolução Francesa, o local se transformou no Panteão Nacional, passando a abrigar os restos mortais de importantes personagens da história francesa, como o escritor Victor Hugo e o filósofo René Descartes. O principal representante do neoclassicismo foi Jacques-Louis David,
que na época foi considerado o pintor da Revolução Francesa e também o pintor oficial do Império de Napoleão. Após sua queda, inclusive, ele precisou abandonar Paris, passando seus últimos anos em Bruxelas. David influenciou diversos pintores contemporâneos a ele. Trazemos aqui algumas de suas principais obras. O quadro A Morte de Sócrates, de 1787, retrata Sócrates sendo condenado sob falsa acusação de corromper a juventude ateniense. Nele, algumas características neoclássicas podem ser notadas, tais como a presença da cultura clássica, a valorização da razão e da figura humana, bem como o heroísmo. Podemos notar que tanto a musculatura de Sócrates como a do jovem que o entrega um cálice, aqui expressam a concepção estética do período. O quadro atualmente se encontra no Museu Metropolitano de Arte, o principal museu de Nova York, nos Estados Unidos. O quadro A Morte de Marat, de 1793, é um dos que mais caracterizam a pintura neoclássica. Ele retrata Marat, conhecido como amigo do povo, mortalmente apunhalado em sua banheira pela monarquista Charlotte Corday. Destaca-se na obra a ideia do herói, transformando um dos chefes políticos da Revolução Francesa e amigo pessoal do pintor em mártir. Além disso, vemos uma simplicidade em sua concepção, com um fundo neutro que permite destacar o protagonista, além do equilíbrio nas cores e uma luz que dá uma atmosfera mística ao quadro. Atualmente, a obra está exposta nos Museus Reais de Belas Artes da Bélgica, em Bruxelas. Por último, trazemos a obra Napoleão Cruzando os Alpes, composta por 5 versões de uma mesma tela, pintadas entre 1801 e 1805. Aqui, David retrata a travessia dos Alpes por Bonaparte, em maio de 1800, trazendo certo idealismo ao representá-lo, sereno e bem vestido sobre um cavalo feroz, onde seu dedo indica o topo como objetivo de vitória. Atualmente é possível encontrar as telas em diferentes localidades pelo mundo. Uma das artistas mulheres que melhor difundira a arte neoclássica foi a pintora suíça Angélica Kauffmann. Ela foi uma das fundadoras da Academia Real de Pintura Inglesa. Ela foi considerada uma popstar da sua época, período em que, aliás, as mulheres não podiam frequentar uma escola de pintura. Uma de suas obras mais conhecidas foi Autorretrato, hesitando entre pinturas e música. Ela está localizada em Nostell, na Inglaterra. Outra versão, datada em 1792, está no Museu Pushkin, em Moscou. Exemplos de construções neoclássicas podem ser encontrados em todo o mundo. Trazemos aqui alguns exemplos, desde alguns um pouco menos conhecidos, como é o caso do Portão de Brandenburg, construído entre 1789 e 1794, em Berlim, na Alemanha. Até outros pontos turísticos bem mais conhecidos mundialmente, como o Arco do Triunfo em Paris, construído entre os anos de 1806 e 1837. A fachada do Museu Britânico em Londres, que data de 1753, e o Capitólio de Washington, nos Estados Unidos, de 1800. Quando refletimos sobre as características das construções neoclássicas, podemos identificar alguns pontos importantes. Elas priorizavam o uso dos materiais nobres, como o mármore, granito e madeira, além dos materiais modernos, como o ferro fundido. As construções geralmente eram estruturadas usando o modelo de arco 180 graus, de inspiração romana, porém adaptado aos novos processos técnicos que constituíam os sistemas simples de construção, trilítico. Além disso, os monumentos construídos desobstruíam um pouco o estilo imperialista, presente nas arquiteturas dos séculos anteriores. Entre os artistas mais populares daqui, temos Pierre Bertuel Vignon, que construiu a Igreja de Madalena, em Paris, entre 1764 e 1828.
Quando nós voltamos para as esculturas neoclássicas, também percebemos que elas buscaram inspiração na antiguidade greco-romana. Entre os escultores que mais se destacaram aqui, temos o italiano Antonio Canova. Ele reproduziu obras clássicas como Hebe, produzida entre 1800 e 1805, atualmente no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. Teseu vencendo o Centauro, feita entre 1804 e 1819, atualmente no Museu da História da Arte de Viena, na Áustria. E Hércules e Liscas, entre 1795 e 1802, hoje na Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea em Roma. Considerado uma vertente do Barroco que se destinava especialmente à arte sagrada, o período que antecedeu o neoclássico foi o Rococó, que priorizava principalmente os temas leves e cores claras, com muita simplicidade em suas obras e ausência de interferência religiosa em quase todos os lugares. Sofreu também grande influência do iluminismo. O Rococó era refinado e estético, não estava preocupado com questões religiosas. Era, afinal, uma arte evidentemente aristocrática, voltada para a alta classe, que preservava o estilo suntuoso, porém mais elegante, leve e intimista. Já o neoclassicismo buscou retomar os ideais artísticos clássicos por meio do uso das cores frias, destacando a simplicidade e pureza estética nas obras. No geral, podemos perceber que o estilo neoclássico perdeu força a partir do final do século XIX. No entanto, características dele ainda podem ser percebidas na atualidade, especialmente pelo diálogo com a antiguidade clássica e pelo uso de materiais caros na sua execução. No Brasil, a tendência neoclássica é recebida somente em 1816, através da Missão de Artes francesa, no Rio de Janeiro, que ocorreu 8 anos após a chegada da comitiva de Dom João por aqui. O rei de Portugal, preocupado com o desenvolvimento cultural de sua nova colônia, contratava uma série de artistas franceses que desejavam deixar a França após Napoleão perder o poder e ser exilado em 1814. A missão era chefiada por Le Breton, que esteve à frente da primeira construção neoclássica produzida em território brasileiro, a Academia Imperial de Belas Artes. Ainda na atualidade, podemos perceber que construções com forte influência neoclássica, como é o caso da Casa da Alfândega, construída em 1876 na capital de Santa Catarina, e também o Palácio Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que data de 1854. Através dessas obras arquitetônicas, podemos notar que ao longo da história, o estilo neoclássico esteve presente especialmente em espaços representativos de grande poder, pois seus ideais conferem a imponência necessária a esses edifícios históricos, fazendo paralelo com a atualidade. Percebemos que tal característica se faz presente nas criações que ainda insistem em trazer elementos que dialogam com este período, fundamentalmente na arquitetura. Mesmo tendendo a ficar em segundo plano, reflexos da arquitetura neoclássica ainda são visíveis nos dias atuais, especialmente nas projeções de residências consideradas de alto padrão. Mansões como a do sertanejo Gustavo Lima e outras celebridades são fortes exemplos disso. A fachada da casa do cantor, inclusive, foi inspirada na arquitetura de outro local muito conhecido por nós, a Casa Branca, de Washington, o que reforça a característica nada minimalista dessas construções. As residências do apresentador Rodrigo Faro e da cantora Simone também são exemplos a serem observados por nós, onde notamos especialmente a presença de colunas e linhas retas. Assim, notamos que o caráter
de novo, presente na origem da palavra neoclássico, que denota essa busca por um novo clássico, é atualizado constantemente na atualidade. Características do neoclassicismo, deste modo, ainda podem ser identificadas justamente quando, nos dias atuais, artistas seguem se voltando para a antiguidade clássica em suas criações, fundamentalmente relacionando ela com elementos mais modernos. Diante de tudo que vimos aqui, podemos dizer que o neoclassicismo trouxe mudanças significativas na forma como a arte era feita entre os séculos XVIII e XIX, em um caminho contrário aos excessos, trazendo parâmetros para uma constante reapropriação daquilo que ainda é considerado clássico por nós. Nossas principais fontes de pesquisa para esse trabalho foram os livros História da Arte 2008, de Graça Proença, e também o livro Arte e Produção, Arte Ocidental, de 1997, de Carla Alabria. Outras referências são citadas ao final do vídeo. Esse foi o nosso trabalho, esperamos que vocês tenham gostado. Vamos.